ao canal do Cookie Art Show. Eu sou a Lara Parodi e tô aqui para passar alguns conhecimentos para vocês. Já se inscreve no canal e dá um joinha aí nos vídeos que você assistir. Eu espero que você curta muito todas as informações que tem aqui. Curtiu? Manda para um amigo ou para uma amiga para eles também fazerem parte da nossa comunidade. E vem comigo, vem se divertir, vem aprender. Vem. Para fazer esse globo, eu usei técnica de pintura. Tem um pozinho de decoração da Mago e pintura com prateado. Eu diria que esse globo tá assim bem bonito, bem diferente, com bastante técnica, bastante coisa interessante para a gente fazer. Então, para começar, uma coisa interessante que como tem pintura nesse biscoito, eu aconselho que você faça a parte de um dia para o outro. Tipo, você esperar pelo menos, se você quiser fazer de manhã para pintar à noite, ou fazer à noite para pintar no dia seguinte. Porque o glacê é bom, ele tá bem seco para você poder pintar ele e não estragar e ficar legal, tá? Então eu usei basicamente o branco e o verde. E para o verde, na consistência dura, eu usei o bico o saco sem bico, né, o tipless bag, e eu cortei bem fininho para fazer as árvores. Eu vou mostrar para vocês. Então, para começar, eu vou fazer a parte de baixo do globo, que eu vou pintar de prateado depois. Se você quiser pintar de cinza, já que você vai fazer prateado, porque quando a gente está fazendo ouro, fazendo com dourado, é interessante você pintar ele com amarelo ouro, com esse amarelo ouro da Wilton ou da Americolor, para o dourado ficar mais bonito. O prateado também fica mais bonito se você pintar com cinza, mas no branco ele vai bem também. Bom, aqui não tem muito mistério, é só preencher. Aí você dá uma sacudida para nivelar. Então, aí você vai precisar deixar secar. Eu aconselho você fazer de um dia para o outro, tá? Para ele ter um tempo de secagem legal. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo. Então, para essas árvores de trás, eu usei o verde avocado da Americolor, né? Então, eu tô aqui com a minha palheta de tintas, então eu pus um pouco de tinta em cada uma e vou usando, né? Eu tô usando esses pincéis aqui 00 e 0, que você consegue comprar no eBay. Eu vou pôr o link. Na verdade, quem deu a dica foi a Natália da One Up Geek. Então, eu percebi que para fazer pintura, para pintar é melhor sem a bailarina. Como é que eu pinto? Eu pego uma parte de água e eu molho o pincel e tiro o excesso. E aí eu passo o pincel na tinta que eu quero. Porque o pincel aí ele tá úmido. Então
Então, como é que eu faço para pintar? Eu molho o pincel. Ele já tá até um pouco... Eu tiro o excesso de água num pano, num papel. E pego um pouco de tinta. E aí, o que eu vou fazer, para fazer a árvore, eu vou só fazer... vou pintando a árvore. Conforme acaba a tinta, você molha mais. Então... Essa árvore é só ir afinando e passando o pincel. Se você pegar muita tinta, ele vai ficar um verde muito escuro. E se você molhar demais o pincel, ele fica aguado demais e faz um pouco de porcaria. Por isso que é legal tirar um pouco do excesso da água do pincel. O tronquinho. Então, eu fiz 4 árvores. E depois que você acabou o verde, a gente vai fazer o azul. O azul eu tenho em outro palette. O azul eu tenho em outro palette. Ainda vou pôr ele lá junto, mas... E aí, eu vou fazer o céu. Conforme a gente vai gastando a tinta do pincel, ela vai ficando mais clarinha. Então, quase que com uma pincelada só, você já consegue fazer esse efeito de
acabando com a tinta do pincel. Então, eu usei o 00 pro azul e o 0 pro verde. Agora, eu vou fazer umas estrelinhas no céu. E vou pintar a parte de baixo. Não, vou fazer o... Aí, agora eu vou fazer as árvores na parte de cima. Então, eu tô com o verde consistente. E eu, num saco, num tipless bag, eu tô com um bico bem, com um furo bem pequeno, assim, tipo 0, 1... Quando você tá com o tipless bag, até quase que dá para fazer assim, né? Porque se ele entupir, você aperta ele com um pouco mais de força que ele sai. O legal de você fazer desse jeito é que parece que você tem as árvores de trás, elas ficam meio que como uma sombra. E dá uma vida para tua floresta. Aí com isso pronto, a gente agora vai pintar de prata. Para pintar de prata, eu usei agora a gente volta com a bailarina. E para pintar de prata, eu usei esse pó da Truly Matte Plastics com álcool de cereais. Hoje em dia tem bastante opções de prateado, né? E eu tô usando um pincel. Então, eu ponho um pouco de álcool. Tô precisando de um pincel da Condor 4876. Eu dissolvo. E vou pintar. É legal que o prateado é um pouco diferente do dourado. Eu gosto bastante de prateado. Se tiver muito espesso, você põe mais álcool de cereal para ficar mais diluído. Depois, é aconselhável você ter alguma coisa assim que você guarde ou esses que são dourado, prateado, assim, um potinho que você vai pondo álcool e usando ele. Pronto. Agora, fechou.
Agora a gente vai fazer a parte final. A parte final eu usei, na verdade, eu vou pôr agora o biscoito aqui. Eu vou usar o branco duro, firme, né? O branco consistente. Então, eu vou usar o branco consistente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui como se fosse a parte de baixo. É bom esperar secar o que você já tem. Esperar secar o glacê e o prateado. E aí com o bubu você dá uma apertada assim. E aí você pega o pó da mágoa e joga em cima. Tira o excesso e pronto. Sua floresta tá feita com a nuvem estrelada e lindo e maravilhoso. Então, a sua floresta tá feita. Então aí tem técnica de pintura, tem textura, tem várias técnicas. Usar pó, tinta de pintura brilhante, né, que é o prateado, dourado, essas coisas. Eu espero que vocês gostem. Ele é razoavelmente trabalhoso, mas o resultado dele é bem legal. Daqui a pouco eu volto com o flip-flop.